Fala, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do triunfo do Bahia 3-0 sobre o The Strongest, e o Bahia está classificado para a terceira fase da Taça Libertadores da América. Ainda não sabemos o adversário do Bahia, mas como eu tenho falado aqui, o Bahia vai decidir em casa. Assim como foi contra o The Strongest, vai ser na terceira fase, primeira partida fora. E segunda partida, o Bahia vai decidir na Fonte Nova, porque o Bahia está melhor ranqueado na Conmebol do que os dois clubes que se enfrentam aí, para saber quem vai enfrentar o Esquadrão. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para mais um debate. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu estarei falando mais sobre o Bahia. Passou o Bahia. É um time forte, hein, Arnaldo? Eu acho que nessa eliminatória, que era uma eliminatória bem mais difícil que a do Corinthians, né? A começar pela altitude de La Paz no primeiro jogo, o Bahia teve sorte, né? Na Bolívia, adversário expulso com menos de 5 minutos de jogo, né? O que tornou a tarefa na altitude menos difícil. E ontem, como você descreveu, isso um contexto também com o pênalti no final do primeiro tempo e a expulsão. Jogou praticamente a eliminatória toda com um homem a mais, né? Os dois tempos de La Paz e um tempo inteiro de Salvador. Então, eu acho que o Bahia conseguiu... e tem essa mobilização interessante também de torcedor. Não existe só a mobilização de torcida do Corinthians, né? No Brasil, a torcida do Bahia também, com a volta do Clube a Libertadores, depois de tanto tempo, tá nessa pegada. O Rogério Ceni é um cara que adora a Libertadores, evidentemente. Ele fomenta essa coisa lá toda, em todo o discurso, né? Não conseguiu se classificar para a Libertadores no primeiro ano, conseguiu pelo menos para a pré. E agora aguarda esse adversário que vai sair do confronto entre Ñublense, que você ama, Tirone, e Boston River. Boston River ganhou a primeira por 1-0. Né? O jogo de volta é hoje. Você prefere o Ñublense ou o Boston River, Tirone? Eu prefiro o Ñublense, que é mais gostoso de falar. Em tese, a eliminatória agora é mais fácil do que a primeira. É diferente do Corinthians, é o inverso do Corinthians. Eu vou, só para ilustrar um pouco mais o que foi ontem, o que é esse time do Bahia, os jogadores que entraram no segundo tempo, não vou nem pegar o time titular. Gilberto, lateral, que já jogou na Europa. Cauli, que era o titular absoluto ano passado. Michel Araújo, que é de São Paulo. E Ian José, que estava na Espanha. Ainda ficaram no banco do Bahia o Nestor, que estava no São Paulo. O Eric, volante do Atlético Paranaense, que todo mundo queria contratar. O Arias, lateral da seleção colombiana. Cara, o time do Bahia, o Márcio estava mostrando o elenco do Palmeiras, vai mostrar depois lá na frente. O elenco do Bahia é bom pra caramba, cara. Ele já era bom ano passado, agora é bom pra caramba. É um dos melhores elencos do Brasil, né? Em termos de muitos jogadores, o Bahia ganhou de outros clubes mais midiáticos na hora de contratar pela grana. Então, acho que o Rogério, desta vez, tem material suficiente. Ele não costuma deixar de reclamar quando o assunto é elenco. Vai começar a falar sobre as próximas etapas, a jogar Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil ao mesmo tempo, mas ainda não é um time CV pronto, porque recebeu muitos jogadores novos, né? O fato do Cauli ser reserva, acho que ele foi titularíssimo nas duas últimas temporadas, mostra um pouco como o time mexeu, mas é um time que tem tudo para ir para a fase de grupos e aprontar. Vai para o pote 4 sem filtros, né? Pode pegar qualquer adversário. É um time que tem jogadores, pelo menos o Bahia tem de sobra até. Massa, esse jogo que até os 30 e pouco estava complicado é o sinal de alerta que você vem falando?
Acho que também, né? Claro que o time boliviano é muito melhor do que o adversário que o Corinthians vai jogar. Mas se vocês forem olhar o combo, né, dos 180 minutos, o Bahia foi muito bem na altitude, o time adversário ficou com a menos, e no jogo em casa, lotado, atmosfera toda a favor do Bahia, né? A gente percebe que o jogo não é como a gente pensa antes dele. O jogo tem muitas variáveis, né? É um caos meio que organizado. E essas variáveis mostraram isso. Mais um cartão vermelho, né? O gol. Saiu o gol de pênalti, não interessa. O Bahia estava com a bola no ataque, dentro da área. Mas para mim, cara, o Bahia tem que quebrar o Rogério Ceni tem que quebrar um estigma dele e do Bahia também. Esse time cria uma porção de chance e não mata o jogo. Ontem deu certo, foi tudo bem, mas lá na Bolívia já poderia ter vencido o jogo lá, certo? Perdeu um monte de chance. O meio-campo é muito bom. O Everton Ribeiro ainda está rendendo. É muito bom ver ele jogar. Então, mas para você ser decisivo em Libertadores, cara, você tem que jogar bem defensivamente e fazer os gols nas chances que você cria. É absurdamente angustiante ver o Bahia jogar, porque o time cria demais e não faz os gols para fechar o resultado. Vessa, tá aí o Bahia, hein? Como disse o Arnaldo, é um confronto contrário. A primeira perna era difícil, a segunda talvez seja mais fácil. E esse ponto do Massa é importante também, é meio angustiante mesmo, né? O time falava, ih, daqui a pouco vai enroscar esse jogo, porque os caras não matam o jogo. Mas fala aí. Eu tô muito com o Arnaldo, para mim tá muito invertido. Aliás, o Bahia para mim tá na fase de grupos, assim, sinceramente eu não consigo ver o Bahia caindo para nenhum desses outros dois times. Posso estar sendo surpreendido daqui a pouco, mas eu não consigo enxergar com esse elenco que foi montado, com essa mobilização que está acontecendo lá em Salvador. Os caras fizeram saída de aeroporto carreata para o jogo da primeira fase da Libertadores. São 36 anos longe de uma Libertadores, isso não é pouca coisa. Então o clube vive esse momento bem histórico e tem um treinador que gosta da competição absurdamente, né? Eu considero o Bahia na fase de grupos. Então, ao contrário do Corinthians, que vai ter um adversário muito maior e muito melhor na próxima fase, seja ele qual for, eu estou muito nessa aí. Para mim, o Bahia vai dar trabalho. Aliás, é a estreia do Corinthians do Brasileiro em Salvador contra o Bahia, né? Garotinho. A tabela foi daquele jeito ali para o Corinthians também. Vai ser facinho. E só duas informações ainda sobre Libertadores e o adversário venezuelano, coisa rápida. Uma, eles treinaram no CT do Verde, hein? Foram no CT do Palmeiras treinar ontem e depois eles postaram uma foto agora há pouco. Eles foram a Itaquera e visitaram a Neoquímica Arena, preferiram ir antes para conhecer o estádio e tudo mais, mesmo vazio, né? E foram lá, tiraram aquela foto que toda a delegação, quando o povo fica posado, assim, a delegação toda tira com o estádio de fundo. Eles chamam, né, os sul-americanos chamam de estádio mundialista, né? Quando você é um estádio que fez parte de alguma Copa do Mundo, eles chamam de estádio mundialista. Foi um estádio de abertura de Copa e eles fizeram questão de tirar, postaram agora lá nas redes sociais da Universidade Central. Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas elogiando muito a atuação do Bahia. Bahia jogou muito do início ao final, criando oportunidades. Foi 3-0, poderia ter sido 4, 5, se as bolas que os jogadores perderam os gols, né? O Ademir mesmo perdeu 2 gols, mas fez 2 também, então foi um dos melhores da partida. Bahia triunfou bonito aí, atropelou o The Strongest e agora fica na espera de quem será o seu adversário na terceira fase. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.